Olá, meus amores, tudo jóia? Sou a professora Tássia, de Matemática. Vamos para mais uma videoaula, tá? Onde nós estamos trabalhando a atividade número 20, prismas. Então, acompanha comigo. Vou compartilhar aqui a atividade com vocês. Eu vou responder, pessoal, a primeira questão, certo? Eu passei duas questões nessa atividade de número 20, tá? Onde o título é prisma. Tivemos uma aula, um vídeo anterior, onde eu expliquei o passo a passo aqui dos elementos e a classificação, certo? E dois exercícios de fixação desse conteúdo. Trabalhamos esses dois exercícios aqui resolvidos e agora vamos para o exercício aqui de fixação. Irei responder o número 1, todos eles é de marcar X. E no próximo vídeo, vou fazer o próximo vídeo para ser postado na nossa próxima aula, tá? E aí eu estarei resolvendo o número 2, ok? Então, olha só. Eu já adiantei e resolvi aqui, tá? Porque é uma questão um pouco extensa. E trouxe aqui, pessoal, para vocês, ó, para apresentar a vocês a planificação do prisma, tá? Como eu não sou muito boa em desenho, todo mundo sabe, eu prefiro pegar as imagens prontas para trazer para vocês, certo? Então, aqui, ó, temos a planificação de um prisma triangular, tá? Porque o objeto de estudo aqui da questão de número 1, ó, é um prisma triangular, tá? Triangular cuja base, ó, a base de um prisma de 10 centímetros de altura é um triângulo retângulo isósceles, tá? Então, nós temos um prisma triangular aqui, onde suas laterais vai ser retângulo, tá? E daqui a pouco eu vou explicar para vocês essa questão do isósceles, tá? Porque um triângulo ele vai ser isósceles quando dois dos seus lados vão ser congruentes, ou seja, iguais, como também dois dos seus ângulos, certo? Mas vamos aqui para a nossa planificação. Olha só, nós temos aqui a planificação de um prisma, certo? Triangular, porque as suas bases vão ser triângulos, no caso aqui no enunciado, tá especificando que é um triângulo isósceles, certo? Esse prisma é um prisma reto, tá? Um prisma reto, ok? E suas faces, galera, eles vão ser retângulos, tá? Temos essa face aqui, ó, essa outra e essa outra, tá? Que é a planificação. É como se você pegasse o objeto e simplesmente desencaixasse todas as dobraduras dele, né? Desfizesse ele e deixasse ele um desenho plano. Então, aqui eu tenho as duas bases e aqui eu tenho os seus três lados, certo? Aí vamos aqui para a leitura do enunciado. Me acompanha, ó. A base de um prisma tem 10 centímetros de altura, então a altura é 10 centímetros, ele é um triângulo retângulo, certo? Isósceles. Então, esse triângulozinho aqui é um triângulo retângulo, possui um ângulo reto, tá, galera? De 90 graus, e dois dos seus lados aqui são iguais, né? É isósceles. Eles têm 6 centímetros de hipotenusa, ou seja, o lado maior do meu triângulo, ele mede 6 centímetros. Ele pede para que calculemos aqui a área lateral e o volume do prisma, respectivamente. Então, aqui eu trouxe para vocês a planificação, tá? Ok? E aqui nós temos a nossa imagem aqui do prisma montado, certo? Como essa planificação desse prisma que eu trouxe para vocês é um triângulo qualquer, aqui embaixo eu peguei o desenho desse triângulo retângulo. Observe, ó, que ele possui um ângulo de 90 graus e possui dois dos seus lados idênticos, tá certo? Então, aqui temos a planificação. A diferença é que esse triângulo que está aqui na planificação, ele não é retângulo, tá joia? E aqui nós temos o nosso prisma montado. E aqui um desenhozinho assim, só para a gente ter uma noção
e como a gente vai resolver essa questão, tá? Eu vou aumentar aqui o zoom para vocês e a gente vai resolver passo a passo. Deixa eu aumentar aqui o zoom para que fique mais fácil a visualização de vocês. Olha só, tá? Aqui é um desenho. Eu tenho duas bases, uma inferior, que também é triângulo, né? As duas bases são triangulares, só que esse triângulo é um triângulo retângulo, possui um ângulo de 90 graus, e dois do seu lado são congruentes, né? Isósceles, certo? E a altura 10 centímetros, tá? Aí o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei a base, né? Ou a base inferior ou a base superior, não vai interferir em nada. Eu simplesmente peguei esse triângulo e transportei aqui do lado, como vocês estão vendo aqui colorido em amarelo, tá? Para ficar mais fácil a visualização dessa base. Então, eu tenho como hipotenusa, que é o lado maior, igual a 6. Lembrando que a hipotenusa, ela sempre fica, pessoal, na frente, oposto ao ângulo de 90 graus, tá? Tudo isso que eu estou fazendo aqui, eu estou representando o que o enunciado está me dizendo, tá? Esse desenho aqui não é obrigatório você fazer, mas ajuda na visualização, na organização, tá? Das ideias para que você consiga traçar aqui uma estratégia de resolução. Então, você faz um desenho aí do seu jeito, ok? Para que facilite o seu entendimento. Então, como eu não sou boa de desenho, eu fiz isso aqui, transportei para cá, aqui o nosso triângulozinho em amarelo, tá? Que é a base. E esses dois lados aqui, pessoal, que a gente chama de catetos, tá? Eu tô chamando de X, porque eu desconheço esses dois valores. No enunciado da questão, ele não disse quanto equivale esses dois catetos aqui. Ele só me deu o valor da hipotenusa, então vou chamar de X, certo? Porque tudo em matemática, quando a gente não conhece o valor, a gente chama de alguma incógnita, né? Pode ser X, pode ser Y, Z, a letra que você quiser. A mais usual e padrão é o X, tá? Então, olha só. Para facilitar aqui a nossa vida, o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos descobrir o valor desse X, tá? Porque se ele deu o valor da hipotenusa, pessoal, é porque nós, em algum momento, ó, e ele está pedindo aqui para a gente calcular volume. O volume, a gente sabe que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então, eu vou precisar calcular, em algum momento, a área desse triângulozinho aqui, tá? Então, a gente vai fazer isso agora, tá? E a gente sabe que a área do triângulo é base vezes altura, né? Isso, a minha base aqui vai ser X, só que eu desconheço esse valor. E no caso, a minha altura aqui, ó, pessoal, também está sendo representada por X, não é isso? O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai ter que encontrar o valor desse X, certo? E dá para a gente encontrar o valor desse X utilizando aquela relação básica do teorema de Pitágoras, que relaciona a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos seus dois catetos, né, dos seus dois outros lados, ao quadrado. Então, aqui ao lado, em azul, nós temos aqui o cálculo do valor do x, né? Vai ficar x quadrado mais x quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, né? Somando esse x ao quadrado mais esse x ao quadrado, fica 2x ao quadrado. 6 ao quadrado, pessoal, é o 6 vezes 6, que dá 36. Esse 2 que está multiplicando x quadrado, ele vai passar dividindo 36, certo? Então, aqui abaixo nós temos x quadrado igual a 36 dividido por 2. A metade de 36 a gente sabe que é 18. E para achar o valor do x, pessoal, o contrário da potência, né? É a raiz quadrada. Então, eu vou eliminar esse 2 do expoente, extraindo a raiz quadrada do número 18, tá, meus amores? Ó, e a raiz quadrada do número 18? Não tem.
não é isso? O número 18, ele não tem uma raiz quadrada exata. Então, o que que a gente faz? A gente vai fatorar. E eu vou fazer essa fatoração aqui no quadro, vou interromper um pouquinho aqui. Pronto, e vou fazer essa parte da fatoração que eu não coloquei aí na resolução, tá? O que é fatorar? É dividir, né? Então, 18, pessoal, ó, você vai dividir, tá? Essa barra que eu coloquei aqui, do lado do 18, indica que isso aqui é uma divisão. Aqui eu vou colocar os divisores. Todos eles vão ser números primos. O que é número primo? São números que só são divisíveis por ele mesmo e pelo número 1, né? 18 é um número par, então eu posso dividir por 2. Metade de 18, 9. 9 já não é par, já não posso dividir por 2, mas eu posso dividir por 3, que também é primo. 9 dividido por 3, nós temos 3 como resposta. E o 3 dividido por 3, eu tenho 1 como resposta final. A gente termina a divisão quando chega no número 1. Organizando aqui as informações, nós temos o número 2, que multiplica 3 ao quadrado. Não é isso? E como ficaria a raiz quadrada de 18? 18 ficaria... É só reescrever, pessoal, o resultado dessa fatoração. 2, que multiplica 3 ao quadrado. Lembrando aqui um pouco de simplificação, tá? Em radicais, olha só. Quando você tem um expoente 2 dentro de um radical, onde aqui nós temos uma raiz quadrada, onde o índice também é 2, nós podemos, ó, cancelar, tá? Essa potência com esse índice, ou seja, esse 3, ele cai fora do radical, ele sai para fora da raiz, certo? Então, ficaria 3 aqui na frente do radical. A raiz quadrada de 2 eu não posso simplificar, tá? Porque o expoente dela aqui é 1. Então, ó, fica 3 raiz de 2, simplificado a raiz quadrada do número 18, certo? Então, deixa eu voltar lá. Como essa questão realmente é extensa, por isso que eu preferi aqui adiantar a resolução aqui para vocês. E só os detalhes eu faço aqui no quadro, certo? Então, olha só. Então, esse é o valor do x, 3 raiz quadrada de 2. Não precisa extrair a raiz quadrada de 2, pessoal. Dá um número, tá, irracional, 1, alguma coisa, não precisa a gente colocar, deixa indicado assim mesmo, tá? E olha só, vamos para o que se pede a questão. Ele pede aqui a área lateral, tá? Então, vamos lá. Área. Nós temos, então, as áreas laterais, elas vão ser retângulos, ok? Então, olha só, o que a gente vai fazer? A área lateral, observe que as laterais, ó, a área de um retângulo, né, base vezes altura, só que a base, pessoal, desse retângulo, ele vai ser um triângulo, certo? Ele vai ser um triângulo. Então, olha só o que a gente vai fazer. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que a gente vai fazer aqui nesse desenhozinho que eu fiz. Ó, imagina aqui essa base, tá? Essa base em amarelo. Observe. Aqui, onde tem o X aqui, ó, próximo do ângulo de 90 graus, daqui, certo? Vai ser formado um retângulo, uma face. Aqui embaixo, nessa outra base que também é X, também vai ser um retângulo, certo? E aqui nessa outra base, pessoal, também vai ser um retângulo. Então, observe, você vai ter duas bases de dois retângulos iguais, vai ser X, e um que vai ser 6, tá? Por quê? Deixa eu repetir aqui para vocês, olha só. Para você calcular a área lateral, você vai calcular a área das faces laterais. E as faces laterais, ó, todas elas são retângulos. Nós temos dois aqui, né? E esse aqui da frente, ó,
certo? Só que a base, pessoal, desse retângulo, porque a área do retângulo é base vezes altura, então eu vou precisar da base. Só que a base desse retângulo é esse triângulo. Então eu vou ter duas bases com o mesmo valor de x, tá? E eu vou ter essa terceira aqui com 6, certo? Então nós temos dois retângulos aqui, ó, que praticamente é só multiplicar por 2. Eu não preciso calcular a área desses dois retângulos cuja base é x duas vezes, porque vai ser igual, né? É isósceles. Então, aqui, ó, a base vai ser igual, vai ser 3 raiz de 2. Então, basta eu calcular 1 e multiplicar por 2, ok? Por isso que está sendo multiplicado por 2. E essa aqui, meus amores, ó, cuja base é 6, certo? Aí, aqui eu até coloquei uma observação, ó. A área lateral referente aos catetos X, né? Porque de cada cateto X vai sair uma face retangular. E a outra, que é a área lateral, referente à hipotenusa, que é esse lado aqui, cuja base é 6. Então, vamos só reescrever aqui, ó. 2, que multiplica base vezes altura. A base é o x, então é 3 raiz de 2 que a gente encontrou. A altura nós já temos, que o enunciado nos forneceu, que é 10. Tudo dentro do parênteses, mais a outra base, que é 6, que multiplica a altura também, que é 10, tá? Então, aqui o que a gente vai fazer para resolver essa continha? Ó, meus amores, aqui a gente pode utilizar a distributiva. Ou resolver primeiro quem está dentro do parênteses, ó. 10 que multiplica 3 é 30, então vai ficar 30 raiz de 2 aqui dentro, multiplicado por 2, certo? Isso somado com 6 vezes 10. 6 vezes 10, pessoal, é 60, certo? Ah, olha só aqui, o que vai aparecer, ó. Vou resolver essa multiplicação, tá? Eu não posso somar agora, porque a prioridade é a multiplicação primeiro. Então, 2 vezes 30, 60, raiz de 2, mais 60 aqui, né? Vai ficar o quadrado, essa unidade, o centímetro ao quadrado, porque é área, tá, meus amores? Então, no final, você vai reescrever novamente esse centímetro ao quadrado, porque é referente à área. E vai ser centímetro, porque o enunciado nos disse que era centímetro, ó. 6 centímetros, 10 centímetros, tudo em centímetro, tá? Então, vamos voltar aqui. Aí, observe o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma simplificação aqui, meus amores. Observe que nessa parcela aqui, nessa soma, você tem 60 de um lado e 60 do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar em evidência esse termo que é comum, tá bom? O que é deixar em evidência? É simplesmente dividir pelo termo que é comum. Então, pega 60, que é o comum a essas duas parcelas aqui dessa soma, e divide. Quando você dividir 60, pessoal, por esse primeiro termo aqui, ó, o que sobra? Só a raiz de 2, né? Quando você dividir 60 por esse segundo termo aqui, ó, 60 dividido por 60, quanto é? 1, tá? Então, aqui, ó, dentro do parênteses, vai ficar o resultado da divisão. E esse 60, como eu deixei em evidência, eu tenho que deixar ele aqui, ó, aqui na frente do parênteses, tá? Indicando o resultado que eu fiz aqui, né? O termo comum fica aqui em destaque, na frente do parênteses, e dentro do parênteses o resultado da divisão dessa simplificação que eu fiz, tá joia? Tudo em matemática a gente tem que tentar deixar o máximo, tá? Simplificado possível. Então, repetindo aqui para quem não entendeu, olha só. Aí eu vou interromper aqui um pouquinho, vou para o quadro e vou fazer essa simplificação. Para que você possa visualizar melhor, tá? Deixa eu pegar aqui meu apagador. Você tem 60, né? Raiz de 2 mais 60, né? Assim. Deixa eu ajeitar aqui a imagem para pegar bem o quadro. Então, olha só, o termo comum é 60 e 60. É como se você dividisse, pessoal, esse termo comum tudo por 60, tá? Então, colocar em evidência é colocar o 60 aqui como uma multiplicação, sempre, tá? O termo que a gente está deixando em evidência, que é o termo comum, fica aqui na frente, multiplicando o resultado da divisão, certo? Então, 60 dividido por 60 não é 1?
1 eu não preciso colocar. 1 vezes raiz quadrada de 2 é o próprio raiz quadrada de 2, né? Mais 60 dividido por 60 não é 1? Como aqui, ó, para não ficar sem nada, eu coloco 1. Tá? Aqui eu não preciso colocar, porque esse 60 aqui, quando você fez a divisão, apareceu 1. E esse 1 está multiplicando raiz de 2. Então, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Pronto, aqui está o resultado da simplificação, certo? Vamos voltar lá para a atividade. Estou indo bem devagarzinho, passo a passo, tá? Para que vocês possam entender como é que faz essa questão. Então, feito a simplificação, a gente encontrou o resultado da área lateral, tá? Que é 60 que multiplica 1 mais raiz quadrada de 2 centímetros ao quadrado. Aí eu vou voltar aqui e explicar novamente o que era área lateral. Gente, a área lateral é a soma de todas as faces laterais. Como a base é um triângulo, eu vou ter três faces laterais. Tá? Essas faces laterais, elas são retângulos. E a área do retângulo é base vezes altura, tá? Então, eu vou ter duas bases idênticas, que eu não preciso calcular as duas, basta calcular uma e multiplicar por 2, por isso que tem esse 2 aqui multiplicando. E depois essa daqui, pessoal, com base 6, certo? Como só tem uma com base 6, eu não preciso multiplicá-la por 2. Todos essas bases vai ser base vezes altura, tá? Porque vai ser calculada a área dos retângulos que ficam nas faces laterais. Aí aqui fiz a substituição, fiz as continhas básicas de matemática, fiz algumas coisas aqui no quadro, tá? Eu não quis encher muito aqui a nossa resolução, então eu fiz algumas coisinhas. Caso vocês tenham dúvida, eu fiz aqui no quadro para vocês verem de onde foi que eu tirei a resposta, tá certo? E aqui, então, a primeira resposta do enunciado a gente já concluiu, que foi a área lateral. E agora ele pede o volume. E o volume é o mais fácil. Porque o volume do prisma, pessoal, sempre vai ser base vezes altura. E a base a gente já calculou, né? Falta só calcular a área do retângulo, que a gente não fez, né? Então, olha só. Eu até coloquei aqui em azul, ó. Volume é a área da base, AB, área da base, vezes a altura. A altura a gente conhece que é 10, certo? E como é que calcula a área desse triângulo? Gente, a formulazinha, deixa eu interromper, apagar aqui e voltar para o quadro. Olha só. Você tem um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo, porque possui um ângulo de 90 graus. Temos uma hipotenusa que vale 6, né? 6 centímetros. E nós temos aqui os outros dois catetos eu desconheço, então estou chamando de x. Então, a formulazinha para calcular a área de um triângulo, tá, pessoal? Então, a área de um triângulozinho é base vezes altura dividido por 2, tá? Eu estou fazendo tudo bem detalhadamente para que a gente possa estar revisando esses conteúdos, tá? Que são de matemática básica. Então, quem é a base desse triângulo, né? X, tá? Então, por isso que aqui vai ficar x vezes. Quem é a altura desse triângulo? Gente, a altura sempre é aquele lado perpendicular, tá? O que é perpendicular? É aquele lado que ao tocar a base forma um ângulo de 90 graus. Então, a minha altura aqui desse triângulo é x. Vai ficar x aqui também. Dividido por 2, vezes, isso aqui é a área da base, vezes a altura lá do meu prisma, que é 10, tá? E x vezes x dá quanto? Não dá x ao quadrado? Tá? Então, por isso que ficou x ao quadrado lá. Vamos voltar? Ó. Aqui, eu já coloquei o valor, tá, pessoal? Eu já coloquei o valor de cara do x, certo? Aqui não precisa você fazer x vezes x ao quadrado, a gente já substitui
o valor do x, que a gente já tinha calculado aqui anteriormente, né? Aqui em cima, ó, o valor do x que a gente encontrou não foi 3 raiz de 2? Então, vai ficar 3 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2, que multiplica a altura, que é 10. E agora eu vou fazer essa continha aqui para vocês entenderem por que que deu 9 aqui, multiplicado por 2, tá? Que eu não coloquei aqui. Então, vamos lá. Deixa eu interromper. Vou fazer aqui para vocês. Então, olha só. Ficou 3 raiz de 2, que multiplica 3 raiz de 2, dividido por 2, que é a área do nosso triângulozinho, multiplicado pela altura do prisma, que é 10. Certo? Aí, como é que a gente faz essa continha? Olha só. 3 vezes 3, meus amores, 9. Multiplica número inteiro por número inteiro e depois raiz e raiz, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Tem duas maneiras de fazer isso, certo? A primeira delas, deixa eu colocar um pouco mais aqui embaixo, fazer aqui do lado para vocês, tá? A questão da imagem do quadro. Então, a primeira delas é raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, né? E raiz de 4 a gente sabe que dá 2. Segunda maneira. A raiz de 2 aqui se repete quantas vezes em uma multiplicação, né? 2. Então, é raiz de 2 ao quadrado. Aí você pode simplificar esse 2 aqui, tá? Da potência, com esse 2 aqui do radical e o 2 cai fora da raiz, tá? Então, esse aqui são as duas formas que a gente pode resolver raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Eu tô fazendo bem detalhadamente para você entender, tá certo? Então, por isso que aqui ficou 9 vezes 2 dividido por 2 vezes 10. Aí, olha só o que a gente vai fazer, ó. Em uma multiplicação, eu posso cancelar, meus amores, ó. Aqui você tem uma multiplicação em cima e tem uma divisão aqui embaixo, onde você tem um número 2 aqui repetido, né? É como se você estivesse fazendo uma divisão. 2 dividido por 2 não dá 1. Esse tracinho de fração é uma divisão, tá certo? Então, eu tô dividindo 2 por 2, ó, que vai dar 1. Então, esse 2 desaparece com esse denominador 2. Vai sobrar 9 vezes 10, que vai dar 90. E aí, como é volume, é centímetros cúbicos, tá? Porque aí eu já tenho a altura, que é a terceira dimensão, quando se trata de volume. Tá? Vamos voltar aqui para a atividade. Pronto, certo? Tá vendo? Aqui eu tentei ser o mais objetiva possível. E os detalhes que eu não coloquei, eu vim aqui para o quadro para fazer para vocês. Então, essa é a resposta do número 1, tá certo? A área lateral é essa daqui. E o volume é 90 centímetros. Aí você vem aqui nas alternativas e marca qual é que responde aí corretamente o exercício número 1, tá? Esse vídeo aqui vai estar lá no YouTube para vocês possam rever, dar pausa, copiar, fazer o que vocês quiserem. E aí, como essa questão foi um pouco extensa e eu demorei muito explicando os detalhes, aí na próxima aula eu vou gravar o vídeo da resposta do número 2, certo? Essa aqui foi o número 1, tá, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, manda mensagem para mim. Me perdoe aí alguma falha, né? Nós somos humanos. Eu tô um pouquinho resfriada, né? Cheia de vica aqui na cara. Por isso que eu tô falando assim um pouquinho pelo nariz, certo? Eu tô um pouco cansada. Mas desculpem aí qualquer falha, mas eu tentei dar o melhor de mim para que vocês pudessem entender da melhor maneira possível, porque eu sei, pessoal, que matemática não é algo fácil. Tá? E quando se trata do estudo do prisma, é muito mais fácil quando a gente trabalha com desenhos. Por isso eu procurei trazer para vocês as imagens do prisma triangular planificado e ele montadinho para vocês e o desenho, tá, do esboço da nossa resolução, para que você possa ter uma ideia, uma visualização melhor de como funciona, tá? Professora, você pode falar para mim, professora, eu não sei desenhar. Eu também não sei desenhar, por isso que eu trouxe as imagens prontas para você. Mas
não fique preocupado quanto a isso, tá? Porque você pode fazer um desenho qualquer, à mão livre mesmo, só para você ter uma noção, tá? De como é um prisma triangular, para facilitar o seu entendimento. Não é obrigatório, mas o desenho ajuda, certo? Então você faz um esboço aí qualquer, tá? Na mão livre mesmo. Eu trouxe para você já pronto, tá? Pra gente não perder tempo e eu ficar apagando aqui várias vezes, porque você sabe que eu sou péssima de desenho. Mas você faz aí direitinho com régua, faz um esboçozinho, faz com a mão livre mesmo, só para você ter uma noção de como é esse prisma, tá? Se é um prisma, gente, triangular, então as suas duas bases, tanto a inferior quanto a superior, são triângulos. E aí ele especifica o tipo de triângulo, não é um triângulo qualquer, é um triângulo retângulo, ângulo de 90 graus, isósceles, porque possui dois lados iguais, certo? E de cada base, de cada lado desse triângulo, vai sair as três faces laterais do meu prisma, certo? Que vão ser retangulares, beleza? E aí você vai montando os dados de enunciado, a altura, os dados do triângulo, aí você pode pegar, desenhar o triângulo à parte, como eu fiz, para ficar mais fácil, e aí vai encaixando as coisas, certo? Matemática também exige muita organização, um pouco de lógica, um pouco de raciocínio, para que você possa organizar as suas ideias da melhor maneira possível e aí facilitar o entendimento e a resolução do mesmo, né? Porque fica bem mais fácil quando você é organizado, extrai os dados, anota, faz os desenhos. Fica muito mais fácil a gente pensar numa resposta, numa estratégia de resolução, quando a gente consegue, né, colocar para fora, explicitar o que o enunciado está dizendo para a gente, tá certo? Gente, eu desejo para vocês bons estudos. Até a próxima videoaula. Fique com o Papai do Céu e qualquer coisa eu estou à disposição no privado do WhatsApp, tá joia? Beijos. Fui.